Bom dia, vamos começar a nossa aula de ciências e vamos começar pela página 6, onde a Pro vai corrigir, para a gente relembrar nossa atividade sobre a água. E nós vamos começar na atividade 2, que era para assinalar com X as frases que explicam a importância da chuva. Então, o que a chuva nos proporciona, que é importante, né? Por que a chuva é importante? Vocês vão marcar um X naquelas que a professora vai falar. Então, primeira, abastece os mares, os rios, os lagos e represas. Depois, irriga as plantações. Então, a plantação precisa ser da água, então a água da chuva, ela ajuda na irrigação das plantas, né, dos vegetais, das plantações. Contribui também para a sobrevivência de muitos seres vivos. É parte importante do ciclo da água na natureza. Então, a chuva da água, a gente vê quanta importância tem a chuva da água para a sobrevivência dos seres vivos, né? Nossa, dos animais, das plantas. Então, é importante a chuva das águas. Na número 4, eu falei número 2, é número 3, tá, gente? Da página 6. A 4 agora, nós temos embaixo um esquema que resume o que acontece com a água na natureza. Complete o esquema numerando as etapas de acordo com os processos descritos. Então, vocês iam ler embaixo e anotando qual é a numeração correta para esse ciclo. Número 1. O calor do sol e o vento faz com que a água evapore, passando do estado líquido para gasoso. Então, vocês vão ver lá, número 1, né? Onde aqui, ó. Esse é o primeiro. Passando do estado líquido para o gasoso, que vai para as nuvens. 2. O vapor de água forma as nuvens. Aí são as primeiras nuvens, ó. Aqui, ó. Aqui do vapor de água, vão para as primeiras nuvens. É o número 2, tá? Então, aqui, ó, 1, aqui 2. Agora, o terceiro. As nuvens carregadas de vapor de água transformam-se em chuva, que é a água em estado líquido. Essa é a número 3. Então, daqui, ó, daqui, já passo para cá, em forma de chuva. Essa chuva, né, no alto das montanhas e nas geleiras, onde a temperatura é muito baixa, a água encontra-se no estado sólido, que é gelo. Então, aqui já é o 4, ó. Deixa eu mostrar aqui, fica mais fácil. Aqui, ó, nesse pontinho aqui, ó, é o 4, tá? Aqui o 4. E depois volta formando 5. A chuva abastece rios, lagos e mares e infiltra-se no solo. Então, novamente, se infiltra no solo e começa novamente, né, todo o ciclo aí da água, da chuva. Bom, a página 7, eu já leu com vocês. A página 8 também. Agora, nós vamos na página 9, que era como lição de casa, que fala sobre Sistema Aquífero Grande Amazônia. Então, que sistema é esse, né? O que significa essa palavra, né? Aquífero. Então, vamos prestar atenção para ver. Além das riquezas naturais já conhecidas da região norte do nosso país, foi descoberto um novo tesouro, que é subterrâneo. Trata-se do SAGA, o Sistema Aquífero Grande Amazônia. Esse depósito subterrâneo de águas é o maior de que se tem conhecimento no planeta. Seu volume de água é muito superior ao do aquífero Guarani, que passa a ser considerado o segundo maior. Mas nem toda a água dos sistemas aquíferos pode ser utilizada e são necessários cuidados para que ela não seja poluída ou esgotada. Observe o mapa que compara os dois sistemas aquíferos e responda às questões.
Então, aqui, ó, no livro, nós temos em verde onde fica o sistema aquífero Grande Amazônia e o azul é o sistema aquífero Guarani. Então, se vocês olharem aqui no mapa, ó, tem verde aqui em cima, né? E tem o azul. E aqui a legenda, ó, pra gente conhecer qual é um, qual é o outro, tá? E vamos completar, então, as questões. A região onde você mora é abastecido por água de algum desses aquíferos? Então, o que são os aquíferos? A gente tem que olhar aqui no mapa e saber onde que fica o nosso estado, a nossa cidade, ó. Nós ficamos aqui no estado de São Paulo, onde está o SP, aqui. E olhando aqui na legenda, nós fazemos sim, nós ficamos parte, a nossa região, ela está sim sendo abastecida por água do sistema aquífero Guarani, que é o azul, ó. Olhando aqui na legenda, ó, azul, azul. E aqui fica São Paulo, que é a região que a gente mora. O sistema aquífero Guarani é muito mais explorado que o Saga e em outros locais. Com a retirada excessiva da água, suas reservas já diminuíram. Você saberia explicar por quê? Então, aqui, por que já diminuíram bastante a água desse aquífero Guarani? Porque ela era mais populosa que a do Saga. Então, ela é mais explorada. Então, se ela tem mais água, né? Se ela é maior, se ela é mais populosa, tem mais uma população usando, ela é mais explorada. Então, ela acaba sendo mesmo ser mais gasta que a outra, né? Porque a população aqui é muito maior. Então, o sistema aquífero, ele é um depósito subterrâneo de água. Página 10. Água e os seres vivos. Observe a atividade que a professora Cecília realizou com as crianças. Para cada objeto que eu mostrar, vocês devem dizer se ele contém água ou não. Sanduíche, não contém água. Suco, contém água. Gelo, contém água. A bexiga contém água, porque quando a gente enche a bexiga, que a gente assopra na bexiga, o que vai para dentro da bexiga? O nosso ar. Então, o nosso ar ele está de forma gasosa. Não dá pra gente ver, né, que tem água, não. Então, esse ar em estado gasoso, ele fica dentro da bexiga. Se você estourar a bexiga, você vai perceber que ela tá molhadinha. Então, é através da nossa respiração, do nosso ar, que vai para dentro, da bexiga. Aí, nós temos um vaso. O vaso não contém água. Quem precisa da água é a planta, né? Nós temos que pôr a água na terra para que ela possa sobreviver. Mas o vaso não precisa da água, o vaso sozinho. Uma parede, né? Atrás dela lá, creme. Não contém água uma parede, tá? Aí nós vamos para a página 11. A água pode estar presente em grande quantidade em um copo de suco, por exemplo, mas em alguns objetos a água está presente em quantidade tão pequena que não é visível. Podemos, entretanto, perceber sua presença porque o objeto é úmido, como é o caso do sanduíche. As plantas, os animais e os seres humanos dependem da água. Ela é muito importante para a manutenção de algumas de nossas funções vitais, como a temperatura do corpo, o transporte de nutrientes e a eliminação de substâncias na urina, no suor e nas fezes. Sabendo disso, podemos afirmar que tanto nas plantas do vaso como no corpo dos seres vivos há água. Quando a temperatura é muito baixa, como é dentro do congelador, de uma geladeira, a água transforma-se em gelo. O gelo é, portanto, água na forma sólida. Nós sabemos que o ar não é apenas um gás,
mas uma mistura de vários gases, nitrogênio, oxigênio, gás carbônico e vapor de água. O vapor de água é a forma gasosa como a água se apresenta na natureza. Por isso, a bexiga de borracha cheia de ar também contém água. Podemos entender isso, então, porque em tudo que a professora Cecília mostrou, havia água. A água é indispensável para o bom funcionamento do organismo, para termos uma vida saudável. Devemos associar sempre uma alimentação saudável ao consumo de água e à prática de atividades físicas regulares. Essa parte aqui do cri-cri, nós não vamos fazer agora. Depois a professora vai falar para vocês, vou passar para vocês como nós vamos fazer essa atividade, tá? Bom, atividades. Faça a associação correta entre as imagens e as suas respectivas legendas. Nós vamos começar lendo e vamos ligar a imagem correta. As plantas absorvem a água do solo através das raízes e algumas, como os cactos, estão adaptados a viver com pouca disponibilidade de água. Então, a primeira escrita, ela está relacionada com o cacto. A segunda imagem. Os seres aquáticos vivem na água e dependem permanentemente dela. Então, seres aquáticos, elas precisam, elas necessitam, dependem necessariamente da água todo o tempo. Então, aqui a segunda escrita, lá na última imagem, onde tem a Vitória Régia, que necessita da água. A maioria dos animais terrestres precisa beber água para o corpo funcionar adequadamente. Então, aqui, a maioria dos animais terrestres. Então, a terceira vai ser ligada com o animal terrestre, olha lá, as zebras, né? Então, aqui a terceira escrita na primeira imagem. Os animais marinhos não bebem água doce, eles mantêm o corpo hidratado por meio dos alimentos que comem. Então, aqui, animais marinhos. Então, a última escrita com a terceira imagem, tá? Bom, a água é essencial aos seres vivos, mas muitas pessoas não têm acesso à água de qualidade. Em que lugares do planeta existe água disponível que possa ser usada, ingerida ou absorvida pelos seres vivos? Então, aqui, a água, ela está presente nos rios, nos reservatórios subterrâneos, represas, lagos e lagoas que pode ser usada pelos seres vivos. Letra B. Em sua opinião, por que é importante determinarmos a qualidade da água? Porque a água é fonte de vida, mas se estiver contaminada, pode ser fonte de doenças. Por isso, a qualidade da água precisa ser testada antes do consumo pelo ser humano. Então, antes de ser consumida, ela tem que ser tratada. Essa água que chega nas nossas casas, na torneira, ela passa por um processo longo de limpeza dessa água, né? Porque vai para uma represa, passa por reservatórios, onde é filtrada, onde é tirada todas as impurezas, as sujeiras que tem na água. Então, quando ela chega na torneira, ela não está suja. Então, ela já passou por um reservatório de água. Escreva um pequeno texto completando a frase a seguir. Devemos usar a água, e aí você completa, tá? Por que devemos usar a água? Por quê? Porque o nosso corpo necessita, porque sem a água nós não podemos sobreviver, não há vida, nós não vivemos sem a água. Então, vocês vão só completar, tá? Bom, número 3, agora da página 13. A professora Cecília fez uma atividade com a turminha para demonstrar a diferença entre os tipos de rocha. Ela pingou água sobre os dois pedaços de rochas, como mostrado ao lado. Na rocha 1, a água gotejada desapareceu rapidamente da superfície.
E na rocha 2, a água escorreu pela pedra. Com esses resultados, como você acha que a turminha identificou cada pedra? Permeável ou impermeável? Explique a sua resposta. Então, nós temos aqui rocha permeável, pedra 1. Pedra 2, rocha impermeável. Na pedra 2, como a água não penetra na rocha, ela é impermeável. Então, se ela não penetra, se ela não entra no objeto, ela é impermeável. Agora, se ela consegue entrar, né, ela é permeável. Outro dia a professora deu um exemplo da esponja, né? E se a água vai na esponja, ela consegue passar, então ela é permeável. Quando não consegue passar, ela é impermeável. Vamos relembrar. Retome os conteúdos trabalhados nesse capítulo e sintetize-os, preenchendo o texto com as palavras dos quadros. Então, eu já vou fazer a leitura já completando com as palavras, tá? A água é vital para a sobrevivência de todos os seres vivos e para manter a natureza em equilíbrio. Enquanto muitas pessoas no mundo têm água potável, que é água boa para beber, que é uma água limpa para beber, muitas outras não têm acesso à água de qualidade. A água é um recurso finito que se distribui em partes desiguais pela superfície terrestre. Do total de água disponível no planeta, grande parte está nos mares e oceanos, que é água salgada, e apenas uma pequena parte é a água doce, que pode ser encontrada nas geleiras, no estado sólido. Nos rios, lagos e reservatórios subterrâneos, ela está no estado líquido. Em nosso planeta, o ciclo de água é contínuo, né? Continuamente, é contínuo. E a água da chuva infiltra no solo, renovando os reservatórios subterrâneos, ou se acumula nos rios e lagos. A evaporação ajuda a formar outras nuvens. Quando a água condensa, chuva, né? Vai chover, chove. O que vem? Chuva, chove. E o ciclo é mantido. Então, aqui a gente termina o capítulo 1 do caderno 2 de ciências. E não vamos ter lição para casa agora, nesse capítulo, tá? E na próxima aula, então, de ciências, nós já vamos começar o capítulo 2, a água como ela é. Então, até a próxima aula de ciências.